Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha passado um Feliz Natal. Se você pôde estar reunido com seus familiares, que bom. Isso é dádiva, é bênção do Senhor. O nosso desejo é que você esteja com saúde, guardado e protegido por Deus, e que Ele possa te cobrir com toda sorte de bênçãos. E é bom estarmos aqui mais uma vez para juntos refletirmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre Jesus e Papai Noel. Um tema bastante propício, né? Ainda estamos aí no clima natalino, e eu quero te convidar a refletir sobre essa questão. Quem é Jesus Cristo na sua vida, especialmente nesses dias de Natal? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6. Nós estivemos trabalhando esse texto na mensagem passada, mas nós vamos meditar novamente neste mesmo texto da palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou no texto que está na sua tela neste momento, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da paz. Vamos orar nesse instante. Te convido, aonde você estiver, baixar agora os seus olhos, baixar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Cristo Jesus e estar conosco neste momento de oração. Oremos. Pai querido, Pai de amor, a tua palavra foi proferida e ela é perfeita e santa. Pedimos agora que o teu Espírito Santo nos traga iluminação e entendimento. Use minha vida para comunicar o teu querer, e que os nossos corações estejam preparados e sedentos da Tua Palavra, para entendermos o Teu propósito e ajustarmos a nossa caminhada de acordo com o Teu querer. Assim nós te pedimos nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, no dia 25 de dezembro é celebrado o dia de Natal. E o dia de Natal deveria ser comemorado o nascimento de Cristo Jesus. Foi a data em que nós escolhemos, simbolicamente, para comemorar a vinda de Cristo Jesus a este mundo, quando Cristo veio de uma forma bastante singela, numa manjedoura, para trazer salvação à humanidade, para trazer salvação a nós. Então, o Natal, na verdade, ele fala do maior presente de Deus para a humanidade, que foi Cristo Jesus. Nós sabemos que depois Cristo Jesus padeceu naquela cruz pela nossa salvação. Mas no dia de Natal nós celebramos então a vinda de Cristo Jesus a este mundo, quando Deus presenteou a humanidade com o maior presente que Ele poderia nos dar, o dom de Cristo, que nos trouxe salvação, que nos garante vida eterna. Mas infelizmente, ano após ano, o Natal vem sendo desvirtuado, e o seu sentido tem sido completamente trocado. Ao invés de celebrarmos o nascimento de Cristo, nós temos visto a introdução de uma figura comercial, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas em comprar presentes, em dar presentes, ao invés de celebrar o nascimento de Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que é errado em si você querer presentear as pessoas. Não há nenhum problema nisso, não há nada de errado nesse sentido. Mas muitas vezes nessa data nós vemos que as pessoas se preocupam apenas com isso, se endividam por causa de presentes, se estressam por causa de presentes, e a ceia de Natal, que deveria ser um tempo em família, para celebrarmos o dom de Cristo Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, de repente tudo isso é trocado por estresse, por endividamento, por apenas coisas comerciais. E ano após ano, então, as pessoas têm perdido o verdadeiro sentido do Natal, têm perdido o verdadeiro significado, o que deveria ser celebrado nesse dia. E é interessante que as pessoas estão tão preocupadas, né, com presentes, que esquecem que nesse dia nós celebramos o maior presente que foi dado a nós. Deus presenteando a humanidade com o dom de Cristo Jesus, que nos trouxe salvação. E o pior ainda é que no meio disso tudo, Jesus Cristo tem sido trocado, tem sido deixado de lado pela figura do Papai Noel. Querido, imagina você ir a uma festa de aniversário e o aniversariante ser esquecido. As pessoas celebrarem o aniversário sem o aniversariante,
Ou pior ainda, as pessoas voltarem toda a sua atenção para um convidado ou para alguém que é contratado para entreter uma festa de aniversário, por exemplo. Como será que estaria o coração do aniversariante nesse dia? E eu posso imaginar como não fica o coração de Cristo Jesus ao perceber que nesse dia muitas pessoas se esquecem dele, né, que é o motivo, o verdadeiro motivo da celebração do Natal. Sem Cristo Jesus, o Natal perderia o completo sentido de ser. E nessa noite eu quero te convidar, então, a meditar entre algumas diferenças entre Cristo Jesus e a figura do Papai Noel, para que nós possamos trazer reflexão e talvez até mesmo uma nova forma de celebrarmos o Natal em nossas famílias. A primeira coisa que eu quero te convidar a meditar nessa noite, a primeira diferença, melhor dizendo, entre Jesus e Papai Noel, é que Jesus está acessível a todos. Cristo Jesus, ele está sempre pronto a receber qualquer pessoa que vir a ele. Jesus Cristo está acessível aos pobres, às mulheres e às crianças. Nós vemos isso em todos os evangelhos, um Cristo Jesus que estava sempre disposto a receber a todos, especialmente aqueles que eram excluídos da sociedade. Na sociedade que Cristo Jesus vivia, a mulher, ela nem era vista como um ser, mas como uma propriedade. As crianças não eram levadas a sério, e os pobres, os enfermos, especialmente os leprosos, eram simplesmente excluídos da sociedade, deixados de lado. E nós vemos um Cristo Jesus que está acessível a todos esses. Nós vemos um Jesus na Bíblia que tem uma das conversas mais teológicas, melhor dizendo, com uma mulher, a samaritana, onde nós vemos que havia uma rixa entre judeus e samaritanos, mas Jesus se assenta e conversa com ela. Alguns dizem que até ali fica relatada a primeira missionária da história, né? A primeira missionária estrangeira, uma mulher que vai depois até a cidade e mostra que o Messias está ali. Nós vemos um Jesus que se assentava com os cobradores de impostos, que eram vistos como pecadores, porque muitos deles, de fato, eram desonestos, muitos deles cobravam além do que deviam. Nós vemos Jesus se assentando com as prostitutas, nós vemos Jesus tocando os leprosos. Hoje as pessoas estão com medo do Covid, porque é uma doença altamente contagiosa. Era mais ou menos isso a lepra para aquele dia, só que a lepra era uma sentença de morte, não havia cura. Então os leprosos eram colocados de lado, ficavam fora da cidade. Mas nós vemos um Jesus que tinha compaixão dos leprosos e se assentava com eles, tocava e curava. Nós vemos um Jesus que se assentou também com pessoas ricas, com pessoas estudiosas, um Jesus que conversou com os doutores da lei, um Jesus que se relacionava com todo e qualquer tipo de pessoa. É um Jesus que estava pronto a receber qualquer que viesse até ele, desde o mais arrogante se humilhasse na presença dele, né? Nós vemos o centurião, que era um homem poderoso, mas que se humilhou na presença de Jesus, até o mais humilde, que tinha completa ciência da sua condição social, mas que se achegando a Jesus Cristo, era recebido de braços abertos. Por outro lado, o Papai Noel só está acessível apenas àqueles que podem comprar. Onde nós vemos a figura do Papai Noel? Nos shoppings, nas lojas, né, nos comércios, nos lugares cheios de luxo. Nós não vemos o Papai Noel em lugares simples e humildes. Papai Noel só está acessível a quem tem crediário, a quem tem crédito, a quem tem cartão com limite, ou quem tem muito dinheiro, porque é uma figura comercial, uma figura que não tem como chegar nos lugares pobres, nas favelas, nos lugares onde as pessoas não têm nem mesmo o que comer. Como falar de presentes caros para quem não tem nem a refeição daquele dia, né? Então, aqui já mora uma grande diferença, aqui nós já vemos uma grande diferença entre Jesus Cristo e Papai Noel. Jesus Cristo está aberto a todos, não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa a sua etnia, não importa de qual país você provém, não importa qual foi a sua origem, se você era pobre e agora é rico, ou se você era rico e agora está pobre, não importa qual é a sua situação, o Senhor, Ele está sempre de braços abertos. Aliás, não importa nem mesmo se você é um pecador. Aliás, Jesus, a palavra nos mostra que Ele veio principalmente para os doentes, para os enfermos. E aqui nós falamos de enfermidade espiritual.
Jesus está sempre aberto para pecadores que queiram se arrepender e receber o seu perdão e mudar de vida, né? Então aqui nós já vemos uma grande diferença. Jesus está acessível a todas as pessoas. E se você estiver me ouvindo através da internet nesse instante, e talvez você seja desviado, você já teve uma caminhada com Cristo, mas está desviado, talvez você tenha se deixado enganar pela mentira do diabo, dizendo que você já não serve mais, que você não tem mais jeito, que o Senhor já não tem mais como te receber novamente. Querido, Jesus é acessível a você também. Mesmo você que está afastado da igreja, mesmo você que está no mundo, que em algum momento, por algum motivo, se afastou da caminhada com Cristo Jesus, eu quero dizer que Ele está de braços abertos para você. A segunda coisa que nós podemos perceber é que Jesus está sempre ao nosso lado, inclusive nos momentos de tristeza. Já o Papai Noel só aparece uma vez por ano e no momento de festa e de alegria. Você conseguiria conceber, colocar a figura de Papai Noel num velório? Mas Jesus é perfeitamente cabível dentro dessa cena, né? Aliás, é nesses momentos onde mais nós olhamos para Deus e nos lembramos de Cristo Jesus. É muito natural que as pessoas clamem a Cristo Jesus por aqueles que estão enlutados, para que sejam consolados. Mas você já imaginou colocar ali a figura do Papai Noel num velório? Parece algo completamente descabido, algo que não faz sentido. Até seria visto como insensibilidade da nossa parte. E de fato, porque a figura do Papai Noel está associada apenas à alegria, apenas a momentos de festividades. Mas a vida não é feita só disso. Aliás, a verdade é que nos outros 364 dias do ano, 365 se for um ano bissexto, né? Nós vivemos dias difíceis, dias de luta, não necessariamente de tristeza, mas não são sempre momentos de festa, de celebração. Muitas vezes vivemos dias normais, e nesses dias ninguém vai se lembrar de Papai Noel, mas Cristo Jesus é o amigo do ano inteiro, de todos os momentos da nossa vida. É o Cristo que está conosco nos momentos de festa, de celebração, de regozijo, mas também é o Cristo, fiel amigo que está conosco, especialmente em momentos em que estamos sozinhos, em momentos em que estamos angustiados. Nós vemos na palavra de Cristo Jesus que a parábola do filho pródigo, né? O filho que abandonou o seu pai, gastou todos os seus bens, chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos e volta para o seu lar. Mas, embora a Bíblia não descreva com tantos detalhes o que aconteceu com esse jovem no período que ele estava gastando os seus bens, não é difícil imaginar, porque a realidade nos mostra bem o que acontece. Enquanto as pessoas têm dinheiro, enquanto as pessoas têm riquezas, enquanto as pessoas têm fama, não é difícil vê-las cercadas de pessoas, né, de amigos, de pessoas que estão ali apenas por causa dos interesses, né? Estão apenas querendo receber algo daquele que tem condições financeiras. Mas quando essa mesma pessoa perde tudo, rapidamente os seus amigos desaparecem. Eu estava vendo esses dias uma reportagem de um homem que tinha ganhado na Mega Sena. Aqui no Brasil é muito natural, né? No final do ano nós vemos aí uma campanha da loteria, vendendo o sonho da riqueza instantânea. Como ficar rico na virada do ano, né? E esse homem ficou muito rico, ganhou muito dinheiro naquela época, mas perdeu tudo. Aquele homem que antigamente entrava nos restaurantes mais caros da cidade e pagava conta para todo mundo, hoje ele é garçom num restaurante bastante simples. Um homem que hoje mal consegue sustentar a sua própria mãe, que infelizmente estava doente, foi o que mostrou aquela reportagem. Eu penso também na letra de uma canção do cantor Leone, chamado Carro e Grana, que conta a história de um homem que tinha muita riqueza, muita fama, era popular, que as pessoas riam até mesmo das suas piadas sem graça, por causa do seu dinheiro, porque queriam apenas obter favores dele. Mas agora que ele perdeu tudo, ele não tem dinheiro nem para pagar o ônibus, e anda a pé. E ele conta essa história da sua queda. Quantas pessoas perdem tudo, inclusive os seus melhores amigos, quando perdem as suas finanças, quando estão no fundo do poço, né? Mas Jesus é aquele que está conosco até mesmo no fundo do poço. E não somente isso, é aquele que estende as mãos para nos tirar do fundo deste poço de tristeza,
de amargura, de depressão, né, de fracasso. É o Cristo que está conosco em todos os momentos da nossa vida. É aquele que disse que no mundo nós vamos ter aflições, sim, nós teremos problemas, nós passaremos por momentos de tristeza, mas que Ele nunca nos abandonará. E Ele nos diz para termos bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. Então, a diferença entre Jesus e Papai Noel, Jesus sempre estará ao seu lado. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar para trás. Mas todas as vezes que você o clamar, Ele estende a mão amorosa para te socorrer. Em terceiro lugar, terceira diferença que nós vemos entre Cristo Jesus e Papai Noel, é que Jesus nos ama incondicionalmente e nos chama para vir até Ele do jeito que nós estamos. Eu gostei muito quando estudei aquela série Personagens ao Redor da Cruz, quando fala sobre os ladrões que estavam ao lado de Cristo na sua crucificação. Um à sua direita, o outro à sua esquerda, e fala que um se arrependeu de seus pecados, e tinha consciência de que ele devia de fato estar naquela cruz, porque ele era um criminoso, um pecador, e quando ele olha para Cristo Jesus, ele percebe o seu pecado, se arrepende, né, e pede para que Jesus se lembre dele quando estivesse no paraíso, e Cristo Jesus não apenas o ouviu, como o perdoou e disse, olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Nós vemos um Cristo Jesus que não espera você ficar perfeito para vir até Ele. Aliás, muitas vezes nós ouvimos isso de pessoas que estão afastadas, né? Não, eu preciso melhorar primeiro. Ou pessoas que ainda não vieram até Cristo. Não, primeiro eu preciso parar de beber. Primeiro eu preciso parar de fumar. Primeiro eu preciso parar de pecar. Querido, isso nunca vai acontecer. Venha a Cristo Jesus como você está. É claro que o Senhor vai transformar a sua vida. Ele é tão bondoso que Ele não seria capaz de nos deixar no mesmo estado deplorável que estávamos antes de vir até Ele. Ele nos transforma, Ele nos modifica, Ele nos torna pessoas melhores. Mas Ele não espera que você se torne uma pessoa melhor primeiro, antes de vir até Ele. É o contrário, primeiro Ele quer que você venha até Ele, e depois Ele vai te transformando numa pessoa cada dia melhor, de forma que nós olhamos para Ele, que é o nosso modelo, nós olhamos para Cristo Jesus e o Espírito Santo nos dá poder para cada dia caminharmos para este alvo, que é sermos parecidos com Cristo Jesus, a semelhança de Cristo Jesus. Já Papai Noel, por outro lado, segundo a lenda do Papai Noel, né, ele atende só os pedidos de crianças que são boazinhas, aquelas que se comportaram, aquelas que tiraram boas notas, aquelas que respeitaram os seus pais. Claro que isso é um incentivo também. Entretanto, se Cristo Jesus só aceitasse aqueles que merecessem, querido, estávamos todos perdidos. Primeiramente por mim e depois também por você. Porque ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos merecedores da graça de Cristo Jesus. Nenhum de nós somos merecedores do céu. Aliás, se você acha que se você for um bom menino, você se tornará digno de alcançar os céus, você está completamente errado. Eu me lembro de uma figura de ilustração que meu pai usava para falar sobre as boas obras. Ele falava sobre a omelete, né? Imagine você pegando os ovos, quebrando, colocando numa bacia. Colocou um ovo, 2 ovos, 3, tudo bem. Mas lá pelo 4º ou 5º ovo, você não percebeu, ele estava estragado, estava choco, estava podre. E jogou sem perceber na omelete, né? O que acontece é que toda a omelete se estraga por causa daquele ovo podre, daquele ovo choco. Infelizmente, querido, assim também são as nossas obras. Por mais que possamos fazer muitas coisas boas, mas os nossos pecados mancham as nossas boas obras. Imagine também que você fosse uma pessoa caridosa, um exemplo de pessoa a sua vida inteira, mas perto do final da sua vida você assassinou uma pessoa num surto de raiva. Você acha que se você estivesse diante de um tribunal humano e o seu advogado alegasse isso, o júri te inocentaria por causa disso? Não, mas o Juliano teve uma vida de serviço, foi um homem bom, ele realmente cometeu um assassinato de forma injusta no final da sua vida, mas olha quantas coisas boas ele fez, então vamos perdoá-lo. Você acha que isso aconteceria? Querido, imagine então no tribunal do nosso Deus que é perfeito e santo.
Certamente que nós, por nossas próprias boas obras, jamais poderíamos chegar aos céus, mas Cristo Jesus, por seu amor e graça, nos oferece perdão de nossos pecados, nos oferece vida eterna, salvação e mudança de vida também. É Ele quem nos transforma. Então, Ele nos ama, apesar de nem sempre sermos bons meninos, boas meninas, né? De nem sempre acertarmos. Muitas vezes nós falhamos, mas quando nos achegamos diante dEle, nos arrependemos, Ele nos perdoa e nos faz prosseguir em vitória. Isso, então, é uma desculpa para vivermos uma vida errada, desregrada, de qualquer jeito? Claro que não, querido. Não é isso que estamos dizendo. Mas estamos dizendo que sempre que falharmos, em Cristo Jesus nós temos um advogado que nos defende diante do Pai e nos perdoa. Naquela cruz nós fomos perdoados. E não porque merecíamos, e nem vamos merecer jamais, mas porque Ele nos amou e ainda continua nos amando de forma incondicional. Não importa, querido, o quanto você tenha falhado, Ele continua te amando. Isso é um fato. Você queira ou não aceitar essa realidade, a verdade é que Cristo te ama, apesar de você, apesar de mim, apesar dos nossos erros, Ele continua nos amando e nos estende seus braços para nos acolher. Em quarto e último lugar, nós vemos que Jesus Cristo, Ele nos dá os maiores presentes que alguém pode receber. Querido, eu sei que nessa época de Natal, talvez se você tiver filhos pequenos, né, eu sei bem como funciona isso, eu tenho filhos pequenos, e os pequeninos ficam afoitos, né, ávidos por ganhar presentes nessa época. E como eu disse, não há nenhum problema em si em presentear os nossos queridos. Não há nada de errado nessa prática, de fazermos amigos secretos em família, né? É gostoso isso. Não há nada de errado nisso em si. Mas nós não podemos deixar de meditar no verdadeiro presente que nós ganhamos, que quem recebeu fomos nós, o presente dado pelo nosso Deus, que foi o dom da salvação, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Nós estávamos destinados à perdição, ao inferno, mas Cristo Jesus nos resgatou. E não somente isso, mas também nós recebemos o dom da vida eterna. Já falamos sobre isso na semana passada, que já vivemos a vida eterna, embora não estamos eternos aqui nessa realidade, né? Um dia, se Cristo não voltar antes, infelizmente provaremos a morte, mas no dia final o Senhor nos ressuscitará. E aí passaremos a eternidade na presença dEle, uma realidade que nunca terá fim, e uma realidade perfeita, onde não haverá mais choro, não haverá morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Este é o presente que nós recebemos. Então não importa qual seja o presente que você tenha trazido nessa noite aos seus familiares. Não, meu presente é Zunis Unistendium, né? É de última geração, é Ultra Mega Power. Querido, pode ser o melhor presente que for, o mais caro. Aliás, eu nem sei qual é o mais caro presente que alguém pode dar nesse mundo, né? Mas eu te digo que ainda assim, é muito ínfimo, muito pequeno, muito aquém do presente que nós recebemos, que é o dom da salvação e da vida eterna, que é estendido a todos aqueles que se entregam a Cristo Jesus. E, querido, você não precisa pagar nada por esse presente. Todos podemos recebê-lo gratuitamente, apenas nos entregando a Cristo Jesus. Por outro lado, Papai Noel só pode dar presentes que se estragam com o tempo. Sabe aquele presente que você ganhou quando era criança? Dificilmente você ainda tem, né? A não ser que você seja uma pessoa muito cuidadosa. Alguns realmente conseguem fazer essa proeza. Mas a maioria de nós já não tem mais os presentes de quando eram criança. Já se foram, já se estragaram, já se deterioraram. Mas o dom de Cristo Jesus, o ladrão não pode roubar. E a traça, a ferrugem não pode corroer, não podem estragar. Os presentes dessa realidade aqui vão ficar, podem ser roubados, podem se estragar, podem ser destruídos. Mas, querido, a salvação ninguém pode tirar de você. A vida eterna é oferecida gratuitamente a Cristo Jesus, a todos aqueles que se entregam a Ele. E isso ninguém pode roubar de nós. Até a nossa vida pode ser tirada, né? Porque nós não somos imortais. Mas a salvação e a vida eterna, ninguém pode tirar de você, porque é um presente perpétuo de Deus para aqueles que o ouvem e o seguem. Então essa é uma diferença
imensa entre Jesus Cristo e Papai Noel. Jesus nos dá o presente eterno, o presente perfeito, o presente que realmente vale a pena. Aliás, a própria palavra diz: de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria alma? De que adianta você ter todos os presentes que o dinheiro pode comprar, mas no dia do juízo você ser encontrado em falta e ser apartado da presença eterna de Deus? Não vale a pena, querido. Nada neste mundo é maior do que o dom de Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna. Presentes são bons? Sim, não sou contra ganhar presentes. Não sou contra você dar presentes. Aliás, nesse dia de Natal, nós fizemos algo que muito alegrou o nosso coração. Levamos algumas lembrancinhas, né? É gostoso ganhar presente, mas como é gostoso também presentear outras pessoas. E foi muito bom, nos trouxe alegria em perceber que pudemos alegrar algumas outras pessoas também. Então não há nada de errado com essa prática, desde que o nosso coração não esteja apenas nisso, e que não nos esqueçamos que o verdadeiro presente é Cristo, que veio a este mundo e morreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos salvação e vida plena. Então não se esqueça, querido, neste Natal, de quem é o verdadeiro motivo do Natal. Não troque Cristo Jesus por outras figuras, por outras coisas que são perecíveis e que não mostram a realidade perfeita e santa que só Cristo Jesus pode nos dar. Sem sombra de dúvidas, São Nicolau foi um homem que viveu na Turquia por volta do 4º século depois de Cristo e que inspirou a figura de Papai Noel. Sem sombra de dúvidas, foi um homem que realmente nos deixou um exemplo de caridade, de ajuda aos que estão necessitados. Realmente uma pessoa cujo exemplo de vida pode ser muito bem seguido, né? Mas, entretanto, nós não podemos nos esquecer que só em Cristo Jesus nós temos o Conselheiro maravilhoso, o Deus poderoso, o Pai eterno e o Príncipe da paz. E quem tem Cristo Jesus não precisa de mais nada, você já tem todo o necessário, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, e sendo Jesus o nosso bom pastor, nada nos falta. É Ele quem nos conduz, né, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. É Ele quem refrigera a nossa alma. Ele é o bom pastor e que cuida das nossas vidas. Então, em Cristo Jesus, você tem todo o necessário. Não troque Cristo Jesus pelo Papai Noel. Não troque Jesus por nada neste mundo, pelo coelhinho da Páscoa, ou qualquer outra figura que seja. Neste Natal, Cristo Jesus seja o centro da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida, aliás? A quem você decide escolher como Senhor do seu caminhar? Aquele que vai conduzir o seu viver. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué diz as seguintes palavras: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha só que confissão de fé maravilhosa de Josué. Já no final da sua vida, ele reúne os líderes, o povo, e diz: olha, vocês decidem que vocês vão querer servir, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Pela graça de Cristo Jesus, eu e minha família fizemos essa opção. Decidimos por seguir a Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, até que Ele volte para nos buscar. Que você tome essa decisão também. Querido, que nesse Natal não seja o centro da sua casa a figura do Papai Noel, mas seja a figura de Cristo Jesus, aquele que veio de uma forma muito humilde, muito singela, mas que veio para nos trazer salvação e vida eterna. E hoje está à direita de Deus Pai, como o Rei todo-poderoso e soberano. E um dia nós estaremos na sua eterna presença, como súditos, né, deste Rei amoroso e maravilhoso, que nos traz salvação e vida eterna. Decide quem que você quer que reine neste Natal em sua vida, em seu lar, nos seus negócios, né, no seu dia a dia, na sua vida como um todo. Quem você quer que reine no seu coração? Eu te convido a orar comigo nesse instante. Pai querido, Pai maravilhoso, reine em nós.
Que neste Natal o Senhor seja o centro das nossas atenções. Aliás, não apenas neste Natal, mas todos os dias da nossa vida, porque em todos os dias da nossa vida o Senhor está ao nosso lado. O Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está acessível a nós, o Senhor nos ama com amor incondicional, que ninguém, Pai querido, pode tirar esse amor de nós. E o Senhor também é aquele que nos concede o maior presente, que é o da salvação e da vida eterna. Obrigado, Jesus amado. Que neste Natal e nos outros e todos os dias da nossa vida, nós possamos viver de forma a expressar a nossa gratidão por Ti, porque o maior presente fomos nós quem recebemos. Não há presente que possamos oferecer para Ti para pagar o preço da nossa salvação. E o Senhor também não nos pede isso. E por isso nós Te louvamos, porque o Senhor nos dá um presente gracioso, nos oferece de graça, pelo Teu amor por nós, que supera todas as nossas falhas. E um dia, Pai de amor, certamente, Cristo virá para nos buscar e estaremos na Sua eterna presença para todo sempre. Essa é a nossa alegria, essa é a mensagem do Natal para as nossas vidas. Assim nós Te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.